Bom, na última aula a gente parou respondendo, a gente na verdade já tinha respondido algumas questões, tá? E agora a gente vai dar prosseguimento com mais alguns exemplos de questões envolvendo a primeira lei de Mendel. A questão 2 diz o seguinte: suponha que uma determinada espécie de planta possa produzir flores amarelas ou flores vermelhas. As flores vermelhas são a característica dominante e as amarelas característica excessiva. Determine o resultado do cruzamento entre uma planta amarela e uma planta vermelha híbrida, indicando quais as probabilidades de nascerem plantas de flores amarelas e plantas de flores vermelhas. Quando a gente observa a questão, é necessário a gente identificar o que é que a questão nos dá, o que é que ela nos diz para poder facilitar a resolução do problema. Então a questão ela me diz que as flores vermelhas são características dominantes e as flores amarelas são característica recessiva. Isso já é suficiente para a gente determinar que a planta amarela, ela sendo recessiva, ela só pode ter genótipo azinho-azinho. E a planta vermelha, sendo dominante, pode ser azão-azinho ou azão-azão. A questão me diz que pergunta o resultado do cruzamento entre uma planta amarela e uma planta vermelha híbrida. A planta vermelha híbrida tem esse genótipo. Lembre que híbrida é sinônimo de heterozigótica. E aí, essa planta heterozigótica, ela é azão-azinho. A planta amarela ela só pode ser de uma forma, que é azinho-azinho. Quando a gente realiza o cruzamento, e lembrem que o cruzamento é a combinação de todas as letras, eu vou ter azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho e azinho-azinho. Eu obtenho como resultado 4 grupos, e cada um desses 4 grupos corresponde a 25%. Então a gente tem como resultado 50% de plantas com flores vermelhas, 50% de plantas com flores amarelas. Ok? Então, é uma questão bem simples, envolvendo aí a primeira lei de Mendel. Em porquinhos da Índia, a pelagem é determinada por um par de genes alelo e podem apresentar a cor preta ou a cor branca. A cor branca é característica recessiva. Pedro comprou um casal de porquinhos da Índia, ambos pretos heterozigóticos, na esperança de produzir 12 porquinhos em uma única ninhada, sendo 6 pretos e 6 brancos. É provável que Pedro consiga essas quantidades de porquinhos brancos e porquinhos pretos, realize o cruzamento e justifique sua resposta. A questão, ela diz já de cara que a característica de porquinhos brancos ela é recessiva. Então, quando diz assim, branco é característica recessiva, a gente só está tratando aqui de característica cor do pelo e só tem 2 variações, então é uma questão de dominância completa, onde eu vou ter um recessivo e vou ter um dominante. Então, se branco é recessivo, a gente já colocou aqui, branco recessivo, o preto é dominante. Branco só pode ser azinho-azinho, preto pode ser azão-azinho ou azão-azão. É também importante destacar que ele quer obter 12 porquinhos da Índia, sendo 6 brancos e 6 pretos. Então, a resolução da nossa questão é para comprovar se de fato existe essa probabilidade, né, de ele conseguir os 6 pretos e os 6 brancos. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente escreve aqui os porquinhos para cruzar, eu coloco um preto heterozigótico, o outro preto heterozigótico. Nesse caso aqui não importa quem é o macho e quem é a fêmea, né? O genótipo, o resultado ele vai dar o mesmo, independente de destacar ou não o macho ou a fêmea. O resultado desse cruzamento aqui, a gente, se vocês fizerem as combinações, vocês vão ver que a gente tem os 4 grupos. A gente tem azão-azão, a gente tem azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. E aí, analisando o fenótipo, a gente tem 75% dos indivíduos dos porquinhos sendo preto, 25% dos porquinhos de pelagem branca.
Então, já de cara a gente observa que Pedro não conseguirá obter esses 6 brancos e esses 6 pretos, né? A probabilidade não está a favor dele. Mas para comprovar de fato, a gente vai ver, vai verificar aqui quantos porquinhos, né, vão ser preto dos 12 que ele vai obter e quantos porquinhos serão brancos. A gente faz isso através de uma regra de 3. Você deve ter aprendido isso em matemática, onde eu tenho aqui 12, que é o número total de porquinhos, corresponde a 100%, e 75% corresponde a quantos porquinhos. Então, quando a gente fizer as contas, lembrem que na regra de 3 é uma multiplicação cruzada, onde eu vou multiplicar 100 vezes x, 100x, 12 vezes 75. E aí eu vou obter que x é igual a 900 dividido por 100. E o resultado dessa divisão é 9. Significa que, nesse caso aqui, Pedro conseguirá 9 porquinhos pretos, tá? E aí eu não preciso realizar mais a regra de 3 para determinar quantos são brancos, porque se 9 deles são pretos, e a questão não diz que se morreu algum ou se tem algum gene letal, o restante dos outros 3 eles serão brancos. Então, a resposta para isso aqui é que é pouco provável, ou é improvável, que Pedro consiga essa quantidade de porquinhos brancos e porquinhos pretos. Ele vai conseguir 9 porquinhos, a probabilidade é dele conseguir 9 porquinhos pretos e 3 porquinhos brancos. Então, essa questão em relação à última, ela já teve uma variedade aí, que é em relação a colocar números, né? Agora ele quer quantidades. Bom, a questão 4 ela trata do diabetes, né? Então ela começa dizendo assim: o diabetes mellitus, o tipo 2, é uma doença caracterizada pela presença de um gene dominante. Sabendo disso, determine qual a probabilidade de um casal afetado pela diabetes tipo 2, ambos com genótipo heterozigoto, terem um filho do sexo masculino e normal. O diabetes mellitus, né, a gente já viu e a questão ela já diz isso para a gente, ela apresenta o genótipo dominante. Então, para uma pessoa ser diabético, ela tem que apresentar os genes dominantes. Então, pode ser azão, azinho ou azão, azão. E já o indivíduo que é normal, que não tem diabetes mellitus, ele é recessivo, ele é azinho, azinho. A questão ela fala do cruzamento de um casal afetado pelo diabetes tipo 2, ambos com genótipo heterozigoto. Então, genótipo heterozigoto, a gente aprendeu que era o azão, azinho, ambos. Então, esse genótipo, ele, depois de cruzamento, a gente vai observar como resultado a gente vai obter aqui 75% de indivíduos, né, diabéticos e 25% de chances de serem normais. Tá? Só que a questão ela tem um porém aqui. Ele quer, além de saber a probabilidade de ter o filho normal, ela quer também saber qual a probabilidade de ser do sexo masculino. E aqui a gente vai utilizar a fração, que é mais fácil a gente trabalhar com a fração, onde a gente vai converter aqui esses valores de 75% e os valores de 25% em fração. Quando a gente converte isso aqui para fração, a gente tem que 75% é igual a 3 quartos, que é correspondente aos diabéticos, e 1 quarto, que é correspondente aos indivíduos normais. A gente tem que determinar também qual é a chance, né, desse casal ter um menino e qual é a chance de ter uma menina, porque a questão envolve a possibilidade de ser do sexo masculino e ser normal. Então, quando o bebê vai nascer, ele tem a chance de nascer homem ou mulher, e essa chance é de 50%. Representada em fração, a gente tem que existe a chance de um meio de ser menino e um meio de ser menina. É exatamente a mesma probabilidade de nascer um ou outro.
para responder a questão, a gente tem que calcular a chance de ser menino e normal. Então, a gente já viu aqui a chance de ser menino. A chance dele ser menino é 1/2. Então, a gente colocou 1/2 aqui. E multiplica por 1/4. 1/4 é a chance de esse casal de diabéticos ter um filho normal. O resultado é 1/8. Então, a chance deles terem um filho normal do sexo masculino é 1/8. Ou, se você quiser converter de novo para a fração, é 12,5% de chances deles terem um filho. 12,5% de chances deles terem um filho normal e do sexo masculino. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho também sobre as genealogias ou heredogramas. Essas genealogias ou heredogramas são estruturas feitas para poder representar famílias. E aí vocês vão ver que em diversas questões essas genealogias elas podem ser bem aparentemente bem complexas, né? Então aqui eu separei alguns símbolos para a gente observar, né, o que quer dizer cada um deles quando aparecer questões relacionadas a genealogias ou heredogramas. Então, de modo geral, a gente pode dizer que uma genealogia ou heredograma ele representa a família e ele tem a vantagem de indicar de maneira mais simples o sexo dos indivíduos, a ordem do nascimento, o grau de parentesco, a quantidade de filhos. Então, facilita bastante o modo de ver uma determinada questão. Então, pode ser que haja questões onde você vai ter que montar o heredograma, ou pode ser que a questão ela já traga para você um heredograma pronto e peça para que você faça uma análise ou pergunte alguma coisa sobre aquele determinado heredograma. Aqui tem um manualzinho para a gente verificar como interpretar esses heredogramas. Primeiro, a primeira forma que a gente vê no heredograma é o círculo aqui, que é a mulher, tá? Quadrado para o homem. Quando o sexo é indeterminado, ou seja, quando o sexo naquela situação ele não é importante, ou simplesmente não sabe-se o sexo do bebê, ele é colocado como um losango. Temos o quadradinho ou a bolinha pintada significando os afetados, significa que é a pessoa que tem a determinada característica genética ou doença, o portador de determinada doença. Às vezes, e isso não é tão comum, mas às vezes pode acontecer do heredograma já trazer determinar quais são os indivíduos heterozigotos. Então, todas as vezes que você verificar uma bolinha pintada pela metade, um quadrado pintado pela metade, significa que o indivíduo tem o genótipo heterozigoto. O cruzamento ou casamento significa que esses indivíduos eles são casados, tá? E aí eles são representados com essa linha separando as duas formas, ok? Quando o cruzamento é consanguíneo, a linha que separa as duas formas ela é dupla. Então, por exemplo, o casamento entre primos, né, ele é representado dessa forma, é um casamento consanguíneo. Quando é representado os gêmeos univitelinos eles são escritos dessa maneira. Gêmeos bivitelinos, nos gêmeos bivitelinos não há esse tracinho, o tracinho que tem aqui no meio, ok? Então significa que são gêmeos bivitelinos. E quando os indivíduos são irmãos, e aí quando eles são irmãos, eu devo destacar aqui que quando eles são irmãos, muita gente confunde, né? Às vezes só tem 2 irmãos e a pessoa olha e pensa que são um casal. Mas tem uma diferença, os irmãos eles são juntos aqui e a linha que une eles ela é colocada por cima da forma, na parte superior da forma, enquanto para o cruzamento ou casamento a linha é lateral.
Então atentem para isso, para não confundir durante as questões. Aqui tem um heredograma e ele pergunta assim, a questão pergunta quantos indivíduos do heredograma abaixo são heterozigotos, tá? Então, só para a gente verificar aqui, dá para a gente observar que essa primeira linha aqui do heredograma, que é a primeira geração, são os pais. Aí eu tenho uma outra linha aqui de indivíduos que são os filhos. E aqui só tem um indivíduo, mas poderia haver mais, corresponde aos netos. A primeira questão, quando a gente olha um heredograma, principalmente essa para saber quais os indivíduos, né, são heterozigotos, ou quantos indivíduos são heterozigotos, a gente deve olhar primeiro para os indivíduos que estão pintados, que são os afetados. Então vejam só, eu tenho o indivíduo 1, o indivíduo 4, o indivíduo 5, o indivíduo 10 e o indivíduo 11 pintados, afetados. Aí você diz, beleza, tenho que saber quem é o recessivo, quem é a característica recessiva. Se é o indivíduo afetado, se ele é recessivo, ou se é o indivíduo normal que é recessivo. A primeira dica é você olhar para os filhos. Então, quando você olha para os filhos do casal 1 e 2, esses filhos do casal 1 e 2, eles tiveram a maioria, né, ou seja, 2 dos 3 que eles tiveram, foram normais. Então, existe um indício de que essa característica que indica que o indivíduo é normal, ela é dominante, tá? Mas você diz assim, professor, beleza, mas como é que eu vou comprovar de fato isso? É um indício. Então, você quer comprovar de fato, você olha para esse casal e esse filho aqui. Então, de acordo com o heredograma, o indivíduo 7 casou-se com a mulher 8, tá? E eles tiveram um filho, o filho 11. Se esses indivíduos, se o 7 e o 8 fossem recessivos, significaria que eles são Azinho, Azinho. Aqui é a mesma coisa. Azinho e Azinho. Aí você olha para o filho. O filho é afetado. Se a gente fosse considerar a característica normal como recessiva, e eu tivesse dois indivíduos normais casando-se, como acontece aqui, eles não poderiam, em hipótese nenhuma, ter um filho afetado. Por quê? Porque o pai aqui só pode doar Azinho, porque ele só tem Azinho para doar, e a mãe aqui também só pode doar Azinho, porque ela só tem Azinho para doar. E aí eu chego a conclusão de que tem aqui Azinho, Azinho com indivíduo normal e tenho Azinho, Azinho com indivíduo afetado. Então não pode ser, o normal não pode ser característica recessiva, tá? O normal, ele vai ter que ser característica dominante, ok? Então vejam só, quando você observa o indivíduo 2, se ele é dominante, então ele tem que ter pelo menos um azão, tá? E aí se ele tem um azão e todo mundo que é normal é característica dominante, então todo mundo tem que ter pelo menos um azão, todo mundo que é normal, tá? Esse é normal, tem um azão. Esse é normal, tem um azão. Esse é normal, tem um azão. Esse é normal, tem pelo menos um azão. Ok? Se o normal é dominante, então o afetado ele vai ser recessivo. Então, Azinho, Azinho em todo mundo que é pintado de preto. Ok. Aqui a gente sabe, quando a gente colocou o A, a gente sabe que ele é dominante. Mas a gente ainda precisa determinar se ele é homozigoto
ou se ele é heterozigoto. Então vejam só, como é que a gente vai fazer isso? O indivíduo 1 aqui, lembrem que quando eu falei de genética, a gente viu que um gene ele recebe do pai, o outro ele recebe da mãe, tá? Então, esse Azinho aqui veio do pai, onde ele está aqui, e esse indivíduo, 5, ele tem um outro Azinho. De onde veio o Azinho? Tem que ter vindo da mãe. Então, a mãe do indivíduo 5, ela obrigatoriamente tem que ter um Azinho. Então, o indivíduo 6, quando a gente observa o indivíduo 6, o indivíduo 6 ele tem um Azão. Aí eu pergunto para vocês, o indivíduo 1 tem condições de passar um Azão para o indivíduo 6? Não. Quem passou o Azão foi justamente a mãe. E o indivíduo 1 teria condições de passar o que para o indivíduo 6? Apenas o Azinho. O indivíduo 7, se a gente for avaliar a situação, é a mesma coisa, a mesma situação do indivíduo 6. Então ele tem um Azão já, que recebeu da mãe, e a letra que falta para ele aqui é o Azinho, que ele recebeu do pai. Nessa outra família, na família da direita, que a gente já viu, que a gente já colocou inclusive alguns dos genótipos, a gente tem uma situação bem parecida, na verdade idêntica, só muda os indivíduos. Onde eu tenho aqui Azinho, Azinho, significa que um desses Azinhos veio da mãe e o outro só pode ter vindo do pai. Então, aqui é Azinho. Aqui é Azinho. Azinho. O indivíduo 8 e o indivíduo 9 também são semelhantes. Um recebeu Azão do pai e da mãe só pode receber Azinho. O 9 da mesma forma. O 11, que a gente tem esquecido de colocar aqui, Azinho, Azinho. A gente já tinha determinado que os afetados eram recessivos. Então, contando aqui os indivíduos, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos. 6 indivíduos heterozigotos. Ok? E aí a gente responde a questão. E ainda consegue indicar quais são os indivíduos que são heterozigotos. Essa aqui, a questão 5, é a questão do Instituto Federal de Minas Gerais, onde a questão diz o seguinte: considere o heredograma abaixo, no qual os indivíduos em negro são portadores de uma determinada característica. Então vejam que aqui no heredograma a gente tem a representação de um casal, que é o 1 e o 2. Eles casaram e tiveram 3 filhos. Desses 3 filhos, um dos homens casou-se com uma mulher, indicada aqui como a 6. E aí, esse casal, esse novo casal, teve um filho, que está indicado pelo número 7. E a questão é que você identifique a afirmativa incorreta. Tem que ter atenção para verificar qual das afirmativas aí ela é incorreta. Então, a letra A diz: trata-se de uma característica autossômica recessiva. Lembrando aqui que característica autossômica significa que não está relacionado à parte sexual. Tá? Lembrem que a gente tem cromossomos que são os cromossomos sexuais e tem cromossomos que são a maioria, né, responsável por todas as outras características, mas que não interferem na questão
do sexo. Então, quando eu digo assim, trata-se de uma característica autossômica, significa que não é influenciado pelo sexo do indivíduo. E aqui a gente observa que, de fato, eu tenho um indivíduo, o 4, que é afetado e é uma mulher. E tenho o 7, que é afetado e é um homem. Ok? Então, a gente pode concluir que, de fato, é uma característica autossômica. E a letra A ainda diz também que é uma característica recessiva. Então, ele está perguntando se, de fato, os indivíduos afetados, eles são recessivos. Como é que a gente vai saber disso? Se você olhar para essa situação aqui, ó, você tem um casal 5-6 tendo um indivíduo 7 afetado. E aí a gente já conclui que o 7, né, assim como o indivíduo 4, ele é recessivo. Mas, professor, mas por quê? Como é que eu consigo concluir isso? Porque se você considerasse o indivíduo 5 e o 6 sendo recessivo, você ia ver que não há possibilidade deles gerarem um indivíduo 7 com um genótipo diferente. Eles teriam que gerar um indivíduo de genótipo igual a eles. E não foi o que aconteceu. O heredograma está bem claro, dizendo que os indivíduos 5 e 6 tiveram um filho afetado. Então, de fato, o indivíduo 7, ele, assim como o 4, ele tem um genótipo recessivo. Significa que a letra A, ela é uma afirmação correta. Dá um Czinho aqui. Na letra B, diz o seguinte: o genótipo do indivíduo 3 é certamente azão, azinho. Beleza, vamos ver aqui, analisar o indivíduo 3. O indivíduo 3, ele nasceu normal. Tá? Se ele é normal, então ele tem que ter pelo menos um azão. Tem que ter pelo menos um azão. Ok? Mas a outra letra, como é que é? Porque a gente tem que determinar realmente se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto. Aí a gente vai olhar para a questão dos pais. O pai é normal. A mãe é normal, então tem uma razão. Eles tiveram um filho, aqui 4, afetado. E a gente já viu que os afetados, eles são azinho, azinho. Se o 4 tem 2 azinhos, significa que um azinho veio do pai e um azinho veio da mãe. Então, dessa forma, o 1 e o 2, eles vão, se você fizer o cruzamento aqui, você vai ver que existe a possibilidade de eles gerarem filhos homozigotos, que é azão, azão, mas também existe a possibilidade de eles gerarem filhos azão, azinho. Significa que o indivíduo 3, ele pode ser tanto azão, azão, quanto azão, azinho. E aí, a letra B é a nossa afirmativa incorreta, porque a letra B diz que o genótipo do indivíduo 3 é certamente azão, azinho. Não, você não tem como ter certeza que o genótipo do indivíduo 3 é azão, azinho. Ele pode ser azão-azão ou pode ser azão-azinho. Okay? Então, a resposta correta seria aqui a letra B. Entretanto, vamos analisar as outras opções e ver por que elas são corretas. Diz assim, os indivíduos 4 e 7, indivíduo 4 e 7 apresentam os mesmos genótipos e fenótipos. Preste atenção que aqui ele obriga a gente a saber do conceito de genótipo e conceito de fenótipo. Então, quando eu digo assim, eles apresentam o mesmo genótipo, tá? Os mesmos genótipos significa que eles apresentam os mesmos pares de letrinhas.
tá? A constituição gênica, aquilo que eu não consigo observar, é idêntico. Então, você vê que o indivíduo 4 é azão, azinho, azinho, o indivíduo 7 é azinho, azinho. E eles apresentam o mesmo fenótipo? Sim, eles apresentam o mesmo fenótipo. Por quê? Fenótipo é característica externa, tá? Que eu consigo ver. Então, se o indivíduo 4, por exemplo, se isso aqui se tratasse do albinismo, o indivíduo 4 fosse albino, o indivíduo 7 também seria albino, e eu conseguiria ver essa característica nele. Então, o fenótipo e genótipo, eles são os mesmos entre o indivíduo 4 e o indivíduo 7. Então, a questão também certa. E na letra D, eu tenho os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. Então, se a gente observar aqui, o indivíduo 1 e o 2 têm o mesmo genótipo, e o 6, a gente fica observando o 6, e aí observa que o 6 teve um filho afetado, significa que ele tem um azinho. Só que ele tem o fenótipo normal, então ele tem um azão. Ok? Mesma questão aqui do indivíduo 5. Ele tem um azão porque é normal, tem um azinho porque teve um filho afetado. E aí eu tenho que os indivíduos 1, 2 e 6 têm o mesmo genótipo. Poderia até incluir o 5 aqui também. Ok? Então, a resposta certa da questão, letra B. Uma questão simples, mas que exige aí atenção na hora de responder. Então, quando se trata de dominância incompleta, a gente está falando de características intermediárias. Então, na dominância completa, a gente viu que um gene ele poderia ser dominante ou poderia ser recessivo. Aqui, em dominância incompleta, a gente não tem um recessivo ou um dominante. A gente tem uma mistura entre duas características extremas, formando uma característica intermediária. Então, a caracterização de dominância incompleta, que é o que vai aparecer nas questões, é justamente ele dizendo que tem uma terceira característica, que ele vai chamar de fenótipo intermediário. Nesse caso, a gente eu aconselho vocês não utilizarem a letrinha maiúscula e minúscula, como a gente faz em dominância completa, justamente para não confundir, porque já que a gente está tratando de dominância incompleta, o ideal é que a gente mantenha um padrão para responder às questões desse tipo. Então, preste atenção nesse exemplo, a Mirabilis jalapa, ou também chamada de maravilha. É uma planta que pode produzir flores de 3 cores diferentes. Pode produzir flores vermelhas, flores roxas ou flores brancas. E aí, essa flor roxa ou púrpura, ela é a característica intermediária. Perceba também que aqui eu não usei o azão ou azão-azinho. Aqui eu coloquei duas letras diferentes nas extremidades, que foi vezão e bezão. E a característica intermediária eu misturei as duas letras. Ficou VB. Então a questão seria dessa forma. Eu tenho flores brancas, chamei de bezão. Eu tenho flores vermelhas, chamei de vezão. E tenho flores rosas, que eu chamei de BV, que é a característica intermediária. O cruzamento é da mesma forma que a gente faz o cruzamento com a dominância completa. É a combinação de todos os alelos. Então, BV e BV. Aqui ele me retornou um resultado de 100% de flores rosas. Nessa questão da direita, é o mesmo procedimento para responder. Só que aqui eu estou cruzando uma planta de flores brancas com uma planta de flores rosas.
E aí eu obtive aqui, como resultado do cruzamento, 50% de flores rosas e 50% de flores brancas. Então, essa é uma questão envolvendo dominância incompleta. A dica é que as questões elas sempre vão tratar, as questões de dominância incompleta, elas sempre vão tratar com três características. Então, se aparecerem três características em uma questão, você já sabe que trata-se de uma dominância incompleta. Além da dominância incompleta, a gente tem também a codominância. Na codominância, os dois alelos eles se manifestam simultaneamente, ou seja, as duas características elas vão aparecer ao mesmo tempo. É o que acontece com essa raça de bois aqui, a Shorthorn. E aí eu posso ter bois brancos, bois vermelhos ou bois que apresentam os dois tipos de pelagem ao mesmo tempo, né, que é uma parte vermelha e uma parte branca. Perceba que a diferença entre a codominância e a dominância incompleta é que na dominância incompleta eu tenho a mistura das duas características para formar uma terceira característica nova. Na codominância não. Eu tenho o aparecimento das duas características simultaneamente. Então, elas são diferentes. Dominância incompleta de codominância. A forma de responder as questões é idêntica. Então, eu tenho aqui o boi branco com o genótipo besão-besão, tenho o boi vermelho com o genótipo vezão-vezão e o boi ruão, né, um nome dado aí para quando ele apresenta a pelagem, as duas pelagens. O ruão ele tem genótipo BV, que é o genótipo, né, como se fosse lá o genótipo intermediário da dominância incompleta. Ok?